que Deus tem para nos dizer hoje? Em Mateus capítulo 19, verso 14, diz-nos assim a palavra de Deus: Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos e não os impeçais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Hoje trataremos do seguinte tema: Jesus e as crianças. Qual o relacionamento? E hoje iremos trazer com muita alegria, com muito prazer aqui no nosso Falando de Deus, a nossa querida irmã tia Deise Pavan Silva. E ela estará tratando desse assunto conosco. Jesus e as crianças, qual o relacionamento? E você é o nosso convidado especial para estar conosco nessa sala de prosa, falando de Deus. E como nós havíamos anunciado, hoje nós trouxemos aqui com muita alegria, com muito prazer, a tia Deise. A paz do Senhor, tia Deise. Paz do Senhor, pastor Marcos. Tá tudo bem? A paz do Senhor a todos os ouvintes, tudo certo. Graças a Deus. E nós trouxemos a irmã aqui, sabendo que a irmã domina do assunto sobre criança, o departamento de criança, o departamento infantil, a escolinha. Nós tínhamos esse desejo no nosso coração de te trazer aqui para tratar desse assunto. Para você que não conhece, a tia Deise, ela chama-se Deise Pavan da Silva. E ela é a minha primogênita, a minha filhinha querida. E hoje, a convite de Adenilson Ribeiro e ao meu convite, ela vem aqui para tratar deste assunto que envolve o departamento de criança e qual o valor que isso tem para a sociedade no modo geral e o valor que tem esse alicerce, estruturar a criança como uma educação eclesiástica para que essa criança cresça e seja um adulto fiel a Deus e também um adulto que possa trazer benefícios à sociedade de um modo geral. Uma criança bem instruída, bem ensinada, é uma criança que lá na frente não vai dar trabalho aos pais e também não vai dar trabalho à sociedade no conceito geral. Então, muito feliz para a tia Deise estar aqui. E nós vamos estar já fazendo perguntas à tia Deise para que todos os nossos espectadores do Falando de Deus possam conhecer um pouco mais da tia Deise, o trabalho que é muito bem feito, capitaneado pela tia Deise, ali na Assembleia de Deus, Ministério de Itajobi, é onde a irmã congrega e ela faz ali, juntamente com toda uma equipe, uma obra grandiosa no departamento das crianças. Então a nossa primeira pergunta que nós queremos saber, e os espectadores do Falando de Deus também querem saber, como foi a conversão e a convicção do chamado no Ministério Infantil da tia Deise? Como foi? Conta pra gente. A minha conversão foi desde o berço evangélico, então nasci no berço evangélico, mas eu tenho uma convicção no meu coração que aos 8, 9 anos, ao sempre frequentar as EBDs, chamei minha tia no cantinho e falei: tia, quero aceitar Jesus, assim como os adultos fazem. E naquela salinha ela fez uma oração e aquele dia eu falei: Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida para sempre. Tenho certeza que aquele dia foi a minha conversão, mas já nasci no lar cristão. E a convicção do Ministério Infantil é porque eu sou propriamente um testemunho vivo do que o Ministério Infantil pode fazer. Dá certo. Dá certo. E a base que eu tive no Ministério Infantil, em momentos que eu não sabia o que fazer, eu lembrava daquela base que eu aprendia, que Jesus, independente do que eu passasse, independente do que eu fizesse, Ele jamais me abandonaria. Então, essa convicção, desde criança, foi o que criou dentro de mim o desejo de fazer o mesmo trabalho com outras crianças. E é um privilégio para mim ver que outras crianças hoje, através de nós, acontece a mesma forma. A gente vê os frutos já hoje. Já tem crianças que chegam em mim e falam: tia Deise, eu abri mão disso, lá de coisas que o mundo oferece. Eles chegam: tia Deise, eu abri mão disso. Às vezes Deus me usa na EBD para falar com certeza ao coração de alguma criança que está necessitando, porque a gente não conhece o que ela passa na casa, mas Deus sabe, e o Espírito Santo de Deus que habita em nós nos usa para tocar o coraçãozinho deles. E tem criança que chora. E quando eu chego na minha casa, eu falo: eu não sou nada, mas Deus nos usa poderosamente nesse ministério. Então, a convicção está nisso. Eu sou prova viva do valor do Ministério Infantil para a minha vida. E nós vemos que muitas pessoas têm preconceito com os departamentos infantil. Acha que não tem valor. Acha que não tem valor. Nós observamos que isso não é novo. O texto a qual nós acabamos de ler, aí registrado em Mateus capítulo 19, verso 14,
as crianças estavam sendo impedidas de chegar até Jesus. E Jesus então repreendeu os adultos, né? Repreendeu aqueles sabidões que diziam assim: não, eles vão incomodar o mestre, vão atrapalhar o andamento da obra que Deus confiou ao seu filho. E ele fez questão de dizer: olha, deixai-vos vir até mim, não os impeçais. Por uma razão, por um motivo. Porque dos tais é o reino dos céus. Você está dizendo aqui para os nossos espectadores do Falando de Deus, dizendo para nós que estamos aqui, é que apesar de você ter nascido no berço cristão, teve um momento que você teve a convicção de fé, que você disse: olha, eu não posso viver sobre o testemunho dos meus pais, eu tenho que viver pelo meu testemunho, então eu entrego a minha vida a Jesus. Então isso é uma conversão verdadeira, e isso ainda aconteceu, ainda na sua infância. Você recebeu um ensino eclesiástico nas escolinhas bíblicas dominicais, a qual despertou em você o desejo de se entregar totalmente nas mãos do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Graças a Deus, que coisa maravilhosa. Talvez você que esteja acompanhando o nosso programa Falando de Deus hoje, com essa nossa temática, Jesus e as crianças, qual o relacionamento? Talvez você possa, ao ver um tema desse no nosso programa, você que certamente tem nos acompanhado, hoje é o nosso 16º programa para a glória de Deus, e você tem observado que muitos temas nós tratamos aqui. E hoje fizemos questão de tratar desse assunto, porque é um assunto emergente, é um assunto atual, um assunto que precisamos fortalecer ele, para que as pessoas possam ter esse cuidado de pegar os seus filhos. Talvez você que nos ouve, talvez os seus filhos, em um domingo de manhã, às vezes está sem ter uma outra ocupação e acaba ficando no celular, em um joguinho e tantas outras coisas. Certamente próximo da sua casa tem uma igreja séria, a qual tem lá pessoas sérias, assim como nós temos a tia Deise nesse departamento no Ministério Itajobi. Certamente aí na sua cidade tem também. Se esforce, procure uma igreja para que os seus filhos estejam amparados pela palavra de Deus, amparados por tias e tios que lá são levantados por Deus, consagrados por Deus para atuar nessa área. E aí esses seus filhos terão uma estrutura, uma base, para que possam crescer na presença de Deus e ser ainda melhores homens, melhores mulheres, uma pessoa que vai participar da sociedade, abençoar a sociedade, na verdade, com esse conhecimento que irá aprender, e também certamente terá uma proximidade para com Cristo Jesus, terá uma vida superativa, uma vida abençoada. Eu creio que todo pai e toda mãe tem um desejo que isso aconteça com os seus filhos. O que representa uma criança na Bíblia Sagrada? Sempre a Escritura Sagrada diz, principalmente no Novo Testamento, olha, para que a pessoa possa herdar o reino do céu, é preciso ser igual uma criança. O próprio Senhor Jesus disse isso. Apóstolo Paulo também ilustra isso nas suas cartas, para que nós nos tornemos pequenos, dependentes como uma criança. A pergunta, tia Deise, sabemos que você domina desse assunto, o que representa uma criança na Bíblia Sagrada? Representa isso mesmo, a inocência. Eles são frágeis e precisam do pai para ajudá-los, e eles têm essa confiança no pai, né? E tem um grande exemplo quando uma criança está num lugar alto e seu pai vem e fala: filho, vem, e ele se joga nos braços do pai. É porque a criança, ela entende que o pai vai ajudar, que o pai vai estar lá e vai pegá-la nos braços. Ela tem essa confiança. Não vai deixar de mão. Não vai deixar, ele não vai deixar ela cair. Não vai desamparar. Jamais. E Deus também, da mesma forma. Se a gente deixa a nossa vida nas mãos dele, a gente fala: pai, nos ajuda, ele vem e nos ajuda. Por isso que esse texto fala: pois dos tais é o reino dos céus, porque Jesus requer isso de nós, que a gente dependa dele, que a gente saiba da nossa pequenez, da nossa fragilidade, e que saiba o valor que ele tem na nossa vida, de entregar a nossa vida para ele. Porque entregando a nossa vida para ele, ele faz tudo, nos livra do mal, nos ajuda. Só que a gente precisa ter essa confiança de falar: pai, pode pegar a minha vida nas tuas mãos e encaminhar da sua forma. Por isso que uma criança é importante para o reino dos céus, pela sua inocência, pela sua fragilidade, e ela reconhecer isso confiando. Dá um exemplo grandioso aos adultos, principalmente nós olhando, talvez, as crianças brincando, e às vezes por causa de um brinquedo, por um motivo ou outro, às vezes tem aquela discussãozinha deles ali, e até saem brabinho, um para cá e outro para lá. Passa super rápido. Os adultos não interferem, é coisa de minuto,
aquelas crianças já começam a conversar e já um chega no outro, já dá um tapinha no braço, olha, vamos brincar lá? Olha, eu quero você no meu time, eu quero você. Tudo aquilo ficou para trás. Tudo. Essa característica, a Bíblia diz que os salvos em Cristo Jesus devem ter essa característica, perdoar como uma criança, ser dependente como uma criança. Tem um texto do Antigo Testamento que o povo hebreu, eles estavam aprisionados na Grande Babilônia, e o Senhor Deus falando por meio dos profetas e dizendo, olha, fiquem em paz, eu permiti que vocês viessem aqui porque eu precisava tratar, cuidar de vocês. E o povo com aquela apreensão de coração, aquele medo, e o Senhor Deus então disse a eles a seguinte frase, Israel, se vocês não tivessem deixado de ser criança, vocês seriam meus dependentes e não precisariam estar na Babilônia. Exato. É texto da Escritura Sagrada. Essa nossa segunda pergunta, o que representa uma criança na Bíblia? E a tia Deise respondeu com muita propriedade. Representa ser humilde, ser dependente de Deus, perdoar, ser amoroso e não julgar as pessoas pelo que elas têm no bolso, mas independente de classe social, tratar as pessoas todos igualmente, do mesmo modo, sem distinção absolutamente nenhum. E nós louvamos a Deus por esse nosso programa falando de Deus, porque temas assim como hoje, nós não temos visto aí na internet nenhuma pessoa que tenha se disponibilizado a gravar, falar desses assuntos tão necessários. Não são necessários? Tão necessários, tão urgentes, porque nós temos conhecimento de que uma árvorezinha, quando ela é pequenininha, né? Você pega com a mão, você arranca ela. Mas quando essa árvore cresce, precisa de um maquinário muito grande, dá um trabalho muito grande para arrancar. Então é importante o departamento das crianças já falar de Deus, já falar de uma ética de vida, de uma prudência e tantos outros exemplos que a Bíblia Sagrada nos dá. É importante porque essa árvore vai crescer fortalecida e não vai precisar arrancar ela. Ninguém vai derrubar, né? Ninguém vai derrubar ela, porque a pessoa só cresce com aquele princípio, cresce com aquele caráter cristão, com aquela, sabendo dos benefícios grandiosos que é servir a Deus desde a infância. E os frutos também. Os frutos vão ser evidentes. De longe, os bons frutos que essa árvore vai dar. Vão ser evidentes. Então é muito importante, por isso que nós estamos tratando desse assunto. Boa prosa, né, tia Deise? Sim. Aliás, eu faço desde já um pedido a vocês ao assistirem esse nosso programa, que vocês possam compartilhar para as pessoas queridas, pessoas amadas, pessoas que estão à sua volta, seus amigos. Compartilhe esse programa falando de Deus e você irá abençoar a vida deles, assim como vocês e nós aqui somos abençoados pelas pessoas que vêm aqui, inspiradas por Deus, aqui transmite-nos uma mensagem a qual nos fortalece a nossa vida espiritual, a qual nos faz tomar um rumo certo na nossa vida em todas as áreas. E talvez você se identifique com isso, então compartilhe, se inscreva no canal, nas plataformas aí que está sendo exibido esse programa, para que não só você, assim como nós, mas muitas outras pessoas sejam alcançadas pelas mensagens que aqui Deus usa cada um de nossos convidados. E hoje é a tia Deise que está aqui, com muita alegria estamos recebendo ela. Qual a importância, tia Deise, do Ministério Infantil hoje, propriamente hoje? Hoje, e acredito que há muito tempo atrás também, e para sempre vai ser o evangelismo das crianças, pois eles também têm almas, então eles precisam se achegar a Jesus, assim como um adulto, assim em qualquer idade. E a gente tem uma pesquisa que fala que 1% se converte antes dos 4 anos, 85% entre 4 e 14, 10% de 15 e 30 e 4% depois dos 30. Então 85% é na fase da infância e adolescência, de 4 a 14 anos. Então a importância de você trabalhar com a criança, de tratar a vida espiritual dela, é exatamente por isso, porque nessa idade a maioria das crianças são salvas. E na nossa igreja tem crianças que a gente buscava e eram 3 meninas.
e hoje toda a família vai pra igreja. Verdade. E antes só iam as 3 meninas e a gente sempre buscava e falava, não, isso vai dar fruto, vai dar fruto, vai dar fruto, porque a gente tá trabalhando na base. A criança, ela é a base. Se a gente trabalha na base de uma casa, né, no alicerce, ela vai crescer grande, bonita, né, forte. Então a criança, ela é a base. Se a gente coloca a palavra do Senhor no coraçãozinho da criança desde pequenininho e ele se converte, nada lá na frente abala ele. Ele pode às vezes cair, mas ele levanta, porque ele sabe que Deus não desiste dele e também não desiste de Deus. No seu coração ele não abre mão. O seu caráter é formado na palavra do Senhor e lá na frente você só vê um adulto que dá bom fruto, mas precisa dessa base na palavra do Senhor. Então a importância de trabalhar no coraçãozinho da criança é porque exatamente o coração da criança é de quem chegar primeiro, e o mundo investe. E nós temos visto aí essa esquerdopata que está aí tentando aí mudar o pensamento das crianças, levando para uma orgia, levando para o tudo pode, tudo é lícito. Exato. Pensamento, mente aberta, usam esse termo aí e levam as nossas crianças, se nós não termos o cuidado, viu, papai e mamãe? Se não termos o cuidado, leva nossas crianças para esse caminho e depois para trazê-los para o caminho certo, quase impossível. Quase impossível, porque já diz esse dado que a maioria se converte de criança. Por quê? Porque ainda está na fase do coração puro, de abrir o coração para a palavra do Senhor. Quando se cresce adulto, já vem com traumas, já vem com opiniões formadas, já vem com o coração duro, então já é bem mais difícil. E a criança a gente consegue moldar. Às vezes a gente chama a atenção da criança lá, dali 5 segundos ele já tá sorrindo pra você, porque eles são impressionantes, como que a inocência da criança é maravilhosa e eu fico encantada. Então por isso que é a importância. E a gente precisa entender que o mundo ele investe muito nas crianças. Só que nós não somos covardes, nós investimos muito mais. A palavra do Senhor nos dá força, nos dá entendimento, e Deus vai nos dando sabedoria e formas de trazer mais crianças. Então o nosso intuito é sempre trazer mais crianças. A gente trabalha lá na igreja, mas o nosso intuito é trazer mais crianças e assim trazer mais famílias. Como eu disse, teve crianças que vieram para a igreja e logo após vieram seus pais. Tem um grande testemunho da nossa tia Isméria. A filhinha dela ia na IBD e ela começou a amar ir na IBD e toda vez ela queria ir. E ela ficou com ciúme. Ela contando o testemunho. Por que minha filha gosta tanto de ir para a igreja e me deixa aqui de lado? E começou a ir. E se apaixonou por Jesus. E hoje ela prega o evangelho. Ela trabalha com o Ministério Infantil e conta esse testemunho para todo lugar. É a tia Isméria. Que é a tia Isméria. Ela conta o testemunho que ela se salvou através do testemunho de sua filhinha, que começou a ir através, imagino que Deus usou alguma tia para chamar a filhinha dela, e ela ia, e ela foi e conheceu Jesus e se apaixonou, né? Que coisa maravilhosa. E hoje é uma bênção. Então, a importância é muito grande, porque lá na frente a gente só colhe bons frutos. Bendito seja Deus. Então Jesus e as crianças, qual o relacionamento? Um relacionamento de amor, um relacionamento de amizade, um relacionamento aberto para uma boa conversa, um relacionamento que Jesus quer, não somente com as crianças, mas que todos tenhamos esse mesmo sentimento das crianças, da total dependência de Deus. Jesus e as crianças, um relacionamento então de intimidade. Louvado seja Deus. Tia Deise, que alegria tê-la aqui conosco. Já estamos encaminhando para o nosso final do nosso programa, mas qual é a expectativa e os projetos da tia Deise em relação ao futuro do Ministério Infantil? A nossa expectativa é alcançar mais crianças e continuar nos nossos trabalhos. Então lá na nossa igreja a gente tem as EBDs, tem os congressos. Agora em agosto mesmo a gente já tem 8 anos do Grupo Estrelinha de Jesus. Então já estou há 8 anos no Ministério Infantil e Deus a cada ano tem nos honrado mais, nos ajudado, e é tudo por honra e glória dele. Então a expectativa é continuar. Às quartas-feiras nós temos lá na rádio
o programa Verdade Bíblica e nós temos o Momento da Criança. Então, é uma extensão também do Ministério Itajubi falando de criança. Então, é um momento que a gente tem, que também a gente não vê em outros programas, pessoas que se dedicam ao momento da criança, porque alguma criança vai estar ouvindo, algum adulto vai estar ouvindo e aquela palavra vai direto ao coração. O louvor, tem vários louvores muito espirituais de crianças, então toda quarta-feira a gente tá lá. A gente também tem o canal Daisy Pavan no YouTube, que durante todos esses 8 anos do meu ministério infantil, tá tudo lá. Na pandemia nós gravamos aulas para as crianças, então tá tudo lá no canal Daisy Pavan no YouTube. É uma bênção. Depois nós podemos também deixar no link da descrição aí também, até porque muitos que nos ouvem são pai e outros que não são hoje talvez planejam no futuro tornar-se pai, e certamente a pessoa está pensando na criação desses filhos no caminho certo, no caminho de Deus, no caminho correto. E então lá no link da descrição vai ter, nós temos todo esse conteúdo lá da tia Daisy. Exatamente. Temos os louvores, gestos e temos o clipe Sonhador, que foi um presente dado pelo Senhor Deus e usado o pastor Marcos para escrever o hino e o produtor Adenilson para produzir o clipe. Nós fizemos no ano passado com nossas crianças. Foi um clipe maravilhoso e a gente pretende ter outros projetos com nossas crianças, então a gente não para. As expectativas é sempre fazer mais e mais e mais para honrar Jesus através das crianças. Tem outro aí no forno que logo vem também, assim como o Sonhador. Certamente enquanto falamos você está vendo aí as imagens do Sonhador, todas essas crianças aí que fazem parte desse departamento infantil, a qual a tia Daisy capitania lá, um grupo de irmãos e irmãs que junto com ela trabalham para que essa obra dê certo. E você fique sempre de olho aí que sempre tem novidades aí no canal Daisy Pavan. Tia Daisy, estamos, que pena, encaminhando para o final do nosso Falando de Deus. Que mensagem a tia Daisy, a Daisy Pavan da Silva, deixa aos espectadores do Falando de Deus hoje, nesse nosso programa, nesse 16º programa Falando de Deus? A mensagem que eu deixo para as crianças é que vocês são importantes para Jesus. Assim como nós adultos somos, vocês crianças não são menos. São importantes para Jesus. Como o texto disse do início, pois dos tais é o reino dos céus. Então, não pensem que vocês não são importantes para Jesus, são. E Ele requer de vocês adoração. Ele quer que vocês vão morar no céu com Ele. Então, Ele quer salvar a alma de vocês. Então, para as crianças, a mensagem é essa. Procurem uma igreja para adorar ao Senhor Jesus, entregar a vida de vocês a Ele, pois vale a pena, pois é só através dele que nós somos salvos. Para as tias do Ministério Infantil, assim como eu, quero encorajá-las a continuar nesse ministério maravilhoso. Às vezes, em algum momento, você pode ficar desanimado, isso acontece em todos os momentos da nossa vida, só que quando a gente faz as coisas para Deus, a gente não pode ter um desânimo constante, a gente precisa levantar a cabeça, pedir a misericórdia de Deus e continuar, porque Ele nos honra. No congresso do ano passado, na entrada das nossas crianças, eu chorava de gratidão a Deus, porque eu só via, num ano de pandemia, Deus nos honrando, porque a gente não parou. Então, a gente falou, não, a pandemia tá aí, o desânimo tá aí, vamos pular em cima dele, vamos fazer a obra do Senhor, não vamos deixar nossas crianças de lado. Lá no fim, a gente viu que Deus nos honrou e valeu a pena cada esforço. Deu resultado. Deu resultado. E para aqueles que não conhecem a Jesus, conheçam a Jesus. É só Ele é o caminho, a verdade e a vida. É só através dele que você vai ser salvo. Independente do que você já fez na sua vida, o que você faz, Ele quer você perto. Ele quer te salvar e Ele não vai te abandonar. Aceite a Jesus, firme seu caminho nele, procure uma igreja, não importa a sua idade, não importa quem você é, não importa. Jesus, Ele não olha para isso. Ele quer salvar a todos, mas precisamos chegar a Ele, precisamos aceitar a Jesus. Então você que não conhece a Jesus, chegue-se a Ele, porque só através dele você tem a salvação. E lembrando, Jesus e as crianças, o relacionamento que foi aplausível por Jesus, as crianças vieram até Ele, humildes, dependentes, amorosos.
e que estão dispostos a nunca deixar de mão o Deus que decidiram servir. E você, e assim como nós, decidimos servir nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, tia Deise, por ter estado conosco, ter aceito o nosso convite e estar aqui nos honrando. Para mim é uma alegria muito grande. Eu que sou pai da tia Deise, e Deus me deu também essa honra de vê-la crescer dentro do Ministério Infantil, trabalhar dentro do Ministério Infantil e hoje poder colher frutos grandiosos dentro do Ministério Infantil. Tudo isso é Deus. E eu quero aqui fazer uso também das palavras da minha filha Deise, encorajar você e lhe dar uma dica, você que tem o desejo de ingressar nesse departamento. Talvez o coração da pessoa arde para esse departamento e talvez hoje essa pessoa está nos vendo e ouvindo, então nós podemos lhe dar uma dica. Você monte uma equipe, converse com as pessoas da sua igreja, monte uma equipe, não tente fazer sozinho, monte uma equipe. Sozinho é difícil. Não tem jeito. É que nós não vamos aqui dar o nome de todos que fazem parte desse departamento, tão vitorioso departamento infantil do Ministério Itajubi. Mas é toda uma equipe que está por trás, dando apoio, amparando, ajudando, cuidando, preparando a alimentação dessas crianças, preparando... É um trabalho para o ano todo, não é... Um trabalho por ano todo. Não para. Mas então vale a gente precisa... Cada segundo é muito gratificante. O chamado que Deus deu arde no meu coração todos os dias. Em tudo que eu faço, eu penso nas crianças. Então, se você arde no seu coração essas algemas invisíveis, hoje esse programa ele pode ser aquilo que faltava para você dar o pontapé inicial para uma obra grandiosa que certamente Deus tem na sua vida e não à toa você está acompanhando esse nosso programa. Tia Deise, muito obrigado. Eu que agradeço. Que Deus nos dê ainda mais, muito mais oportunidades de poder, assim como hoje aqui gravamos, gravar muito mais outros por grandes vitórias que o Senhor já fez e continuará fazendo. Sempre. Agradeço também, pai, Deus te abençoe. Agradeço a Denilson, meu esposo, a todos que trabalham com a gente na equipe, a todos os ouvintes, e não se esqueça que Jesus ama você. Agora nós vamos fazer um minutinho de oração. E antes de orarmos, mais uma vez eu lhe faço um pedido. Ao você ver e ouvir esse nosso programa Falando de Deus, compartilhe ele aí nas suas redes sociais, vá passando para frente esse programa. Nós não estamos em busca de fama, nós estamos em busca de propagação do reino de Deus. Deus há de ser glorificado nessa tua atitude de compartilhar, se inscrever no canal. Se você sentir o desejo, dê só uma mensaginha para nós aí, tá bom? Nós estamos procurando melhorar para expandir ainda mais esse trabalho do Falando de Deus, para que Deus seja glorificado e nós sejamos instrumentalizados por Deus para levar adiante a mensagem que o Senhor nos deu. Vamos orar? Vamos orar, filhinho? Vamos. Querido Pai, em nome de Jesus, nós louvamos e agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor fez nesse nosso programa. Nós agradecemos ao Senhor por esses nossos espectadores que estão nos ouvindo e alguns deles estão orando conosco neste momento. Visita o lar, a casa, a família, encoraja eles, Senhor meu Deus, a cada dia mais, Senhor meu Deus, se dispor a fazer a Tua vontade, a fazer o Teu querer. Desperta o chamado, Senhor, nesses corações de pessoas que estão, Senhor meu Deus, com o desejo de fazer algo nos departamentos de crianças, mas ainda não conseguiram. Senhor, que hoje seja, Senhor meu Deus, um marco histórico para essa pessoa dar um início a um trabalho que o Senhor certamente irá honrar. Senhor, nós agradecemos por este momento, por esse programa. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida que o Senhor nos tem dado e pelo privilégio de anunciar, de ser pregoeiro das Tuas verdades. Tudo isso nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Amém, filhinho? Amém. E olha, escute bem. Sexta-feira você tem um encontro marcado conosco no nosso Falando de Deus.